Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edmilson e hoje começando aqui mais um episódio do Podcast Psil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a atuação do profissional de psicologia na socioeducação. E para falar um pouco sobre essa temática hoje, a gente convidou uma pessoa muito especial, é a Bianca Costa. Bianca Costa que já foi professora na UNB, professora substituta e atualmente ela atua como especialista socioeducativa na Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal. Boa noite, Bianca. Você gostaria de se apresentar? Boa noite, Edmilson. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o podcast. Como o Edmilson já me apresentou aí, né? Eu sou Bianca, sou psicóloga, formada na Federal de Juiz de Fora. Fiz o meu mestrado na UFMG, Federal de Minas Gerais, e vim para Brasília em 2014. Fazer aqui o meu doutorado, que eu concluí no ano de 2018. E estou atuando na socioeducação desde o final de 2019. Foi inclusive uma área de atuação um pouco surpresa, assim, não era algo que necessariamente estava nos meus planos de formação, mas que tem sido uma descoberta boa. Obrigado e vamos lá. Olá, venho aqui para falar para vocês que o Podcast Psil está fazendo um levantamento sobre os impactos da implementação do Podcast Psil na rotina de seu público. Então eu convido você, ouvinte, para participar dessa pesquisa de maneira totalmente voluntária. Ela dura somente 15 minutos e você pode encontrar o link do formulário na descrição desse episódio. Agradeço a sua atenção e agora pode ouvir o resto do episódio. Então, Bianca, acho que pra gente começar, e colocar todo mundo na mesma página, acho que você pode dizer pra gente o que é a socioeducação. Perfeito. A gente chama de socioeducação basicamente o sistema socioeducativo. Sistema socioeducativo são todas as unidades que estão ali responsáveis por atuar com jovens e adolescentes que cometem atos infracionais, que cometem atos que vão contra a lei. Então, existe um sistema para a responsabilização desses adolescentes, que é o sistema socioeducativo, né? O sistema socioeducativo, inclusive, ele está previsto lá no ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca como direito das crianças e dos adolescentes o direito a um tratamento diferenciado quando cometem algum delito, na compreensão de que são seres em desenvolvimento, que ainda estão formando uma série de questões em termos de valores, de juízos, de personalidade, né? Uma série de questões, e por isso a compreensão de que quando crianças e adolescentes cometem delito, eles precisam ser responsabilizados. Então, crianças e adolescentes não deixam de ser punidos, mas eles vão ser responsabilizados de acordo com os seus direitos enquanto crianças e adolescentes e de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Então, para isso vem e surge o sistema socioeducativo, que está, inclusive, regulamentado pelo SINASE, né? Em 2012, a gente tem a publicação da lei do SINASE, que é justamente essa lei que vai criar em todo o sistema nacional, em todo o território nacional, o sistema socioeducativo. E o sistema socioeducativo ele é formado pelas instituições que fazem o cumprimento das medidas abertas, medidas dos jovens que permanecem em liberdade, mas vão cumprir ali uma prestação de serviço à comunidade, vão ter alguma orientação de liberdade assistida. Ele é composto também por unidades de semi-liberdade, em que os jovens vão lá para dormir, durante o dia eles são liberados para poder trabalhar, estudar, e também as unidades de internação, ou seja, restrição de liberdade, em alguns casos específicos. Então, todas essas instituições juntas, junto com a vara da infância, junto com os outros órgãos que dão assistência para o cumprimento da medida, seria o que a gente chama de sistema socioeducativo, né? Em resumo, é o sistema responsável pelo cumprimento das medidas socioeducativas que são aplicadas em jovens e crianças que cometem atos infracionais. Muito obrigado. Você falou sobre essas medidas, sobre essas unidades também, Qual unidade ou medida você está atuando mais atualmente? Desde que eu entrei no sistema socioeducativo, eu entrei na medida do meio aberto. Foi uma escolha, assim, mais ou menos, porque quando a gente vai tomar posse, a gente não tem lá muito dizer, de onde a gente vai, mas
Eu até tomei posse com menos horas para poder ir para o meio aberto, porque é uma medida que eu tenho mais identificação, né? Nunca atuei na internação, nunca atuei na semiliberdade, mas por conhecer um pouquinho o perfil dessas instituições, eu já tinha esse gosto maior pelo meio aberto, porque o meio aberto a gente tem uma liberdade maior para trabalhar com grupos, com dinâmicas. A gente vai fazer a inserção dos meninos em cursos, a gente vai fazer encaminhamento dos meninos para a rede. Tem um trabalho social bem forte ali de reinserção desses meninos na sociedade. E aquilo ali já me atraía mais, já me encantava mais. Então, eu comecei atuando na unidade de meio aberto do plano piloto. Fiquei lá até o final do ano passado, mais ou menos, quase um ano lá, quando eu fui convidada para assumir a gerência da unidade de meio aberto de Taguatinga, que é onde eu atualmente estou trabalhando. Nossa, bem interessante. E você falou um pouco, né, sobre a medida que você está atuando mais um pouco, mas você pode falar um pouco sobre as diferenças que existem entre as outras medidas? Sim, claro. Bom, acho que o nome já diz um pouquinho, né? A gente tem medida de internação, medida de semi-liberdade e medida de meio aberto. Então, o que vai diferenciar os três tipos de medida? É justamente o grau com o qual o jovem fica isolado da sociedade, o grau com o qual esse jovem vai ser responsabilizado, né? As medidas de internação, elas são normalmente atribuídas para atos mais gravosos ou reincidência, né? Então, jovens que cometem delitos que já passaram pelo meio aberto, a gente tem uma prerrogativa nesse sistema, que é a prerrogativa primeiro da brevidade, então a medida vai ser aplicada pelo menor tempo possível, e a prerrogativa de que sejam tentadas primeiro as medidas menos gravosas. Então, normalmente o jovem ele vai entrar no sistema pelo meio aberto, salvo se for algum ato infracional mais grave. Aí ele vai para a internação. A internação, o jovem fica recluso, né? Então, a internação pode ser por até 3 anos, mas ela é reavaliada de 6 em 6 meses por conta desse princípio da brevidade. Então, se o jovem já refletiu sobre o ato infracional, o jovem já demonstrou mudança de comportamento, então a equipe que acompanha ele vai emitir ali um relatório, a juíza vai decidir se ele pode ou não ser liberado. Nessa instituição de internação, ele vai ter acesso a uma série de serviços e direitos. Então, a gente está falando de adolescentes. Adolescentes precisam de ter acesso à escola. Então, eles têm escola dentro da unidade de internação, né? E isso é uma coisa importante porque muitos dos jovens, eles estão evadidos da escola. Então, a inserção deles no sistema socioeducativo é também uma reinserção escolar. Então, lá eles vão ter escola. Eles têm o acompanhamento da equipe especializada que vai estar ali conversando, dialogando com eles. Tem alguns trabalhos em grupos, tem alguns trabalhos de desenvolvimento de questões culturais. Também tem a oportunidade de ser inseridos em cursos profissionalizantes, em cursos de formação. Tem a questão da assistência à saúde. Na verdade, isso é similar em todas as medidas, com as diferenças. Mas nessas unidades de internação, a juíza vai determinar ali que o jovem fique recluso por um tempo X, a depender da medida, e ali ele fica com o acompanhamento dessa equipe de especialistas, o especialista e o agente socioeducativo, na tentativa de responsabilizar e ressocializar esse adolescente. Na semi-liberdade, esse jovem ele vai ficar na instituição, normalmente no período da noite, e ele tem autorização para sair durante o dia para poder fazer algumas atividades referentes à escola, referentes a trabalho, né? Numa lógica também de uma reinserção na sociedade. Então, ali a gente tem um modelo, de certa forma, misto, em que o adolescente fica muito tempo dentro da instituição, mas ele não está com a sua liberdade totalmente privada. A sua liberdade é apenas parcialmente privada, às vezes porque ele já mostrou bom comportamento na internação ou porque ele não quis cumprir uma medida de meio aberto de forma recorrente, continuou o seu envolvimento, né, nessas questões de auto infracional, e aí ele acaba indo para uma semi-liberdade. Já do meio aberto, são instituições, unidades em que o jovem vai quando convocado para participar dos atendimentos e das atividades. Então, a grande característica aí que vai diferenciar as três é a presença do jovem na instituição. Na internação, os jovens estão lá o tempo todo.
Na Semi-Liberdade eles estão lá parcialmente, e no meio aberto eles vão quando convocados para participar de atendimentos, de grupos, de intervenções, de forma mais esporádica, mas também com uma certa recorrência para poder realizar um acompanhamento próximo tanto dos adolescentes quanto das famílias, né? Entendi. Você disse que atuou no plano piloto, né? Agora está trabalhando em Taguatinga, né? Você consegue ver diferenças entre as duas unidades que você trabalhou? A gente tem diferenças assim, cada unidade vai atender uma quantidade diferente de adolescentes por conta das regiões administrativas que ela é referência, né? Então, Taguatinga é uma unidade maior do que a unidade do plano piloto. Em termos de perfil dos adolescentes, a gente não tem uma grande diferença de perfil, não. Porque, vamos supor, né, no plano, a área de abrangência do plano vai desde Asa Sul, Asa Norte, Lago Norte até Varjão. E aí a gente tem também jovens de diferentes perfis, né? Tanto perfis socioeconômicos quanto perfis raciais. A gente tem uma diversidade de jovens no sistema socioeducativo. Há uma predominância de jovens em situação de vulnerabilidade social. Isso é muito importante de dizer, que a maioria dos jovens que cometem atos infracionais são jovens que já foram violentados, negligenciados dos seus direitos na sua trajetória. Então, são jovens que já vivenciaram violência, são jovens que já tiveram rupturas familiares, são jovens que, às vezes, já tiveram rupturas na trajetória escolar. Isso não muda muito do plano para Taguatinga, não. O perfil é bem similar, é um perfil quase único de todo o sistema. Em Taguatinga, o que muda é o tamanho da unidade, né? A unidade ela tem uma referência a uma área maior, e por conta de atender essa área maior, a gente tem um quantitativo maior de adolescentes. Então, a área física da unidade é maior, a quantidade de servidores na equipe é também maior, e por conta disso, o fluxo gira um pouquinho diferente de quantidade de atendimentos, quantidade de grupos, essas questões. Então, a maior diferença entre os dois é tamanho da unidade. Claro que cada região administrativa tem o seu perfil. No geral, a gente tem uma similaridade no perfil dos jovens, dos delitos. Entendi. E você disse também, né, que você comentou, né, que você trabalha com equipe multidisciplinar, né? Então envolve vários outros tipos de profissionais. Mas acho que a pergunta vai mais no sentido assim de como funciona, né, e como é especificamente a atuação de um psicólogo dentro de uma unidade como essa. Foi bacana você trazer essa pergunta, porque a gente fala o tempo todo quando a gente está na graduação, né? Ah, nossa formação ela é generalista. E a gente tem muito hábito, enquanto estudante, de querer ir para uma área ou para outra. Ah, eu gosto dessa aqui, eu vou ficar aqui e vou estudar só isso. E eu percebo muito claramente como que na atuação do psicólogo na socioeducação a gente usa uma diversidade de competências que a gente aprende na nossa formação, sabe? Não dá para fazer socioeducação se você não tiver uma formação completa. Porque, por exemplo, a gente faz encaminhamentos para a rede de saúde, articulação com a rede de saúde, mapeamento da vulnerabilidade desse adolescente. A gente precisa criar programas, intervenções e atendimentos que são focados nessa questão da saúde. Então, a gente precisa ter esse olhar do que é a atenção à saúde primária, secundária, onde é que a gente pode intervir com esse adolescente. A gente faz encaminhamento para assistência social, para a rede de assistência social, então a gente mapeia vulnerabilidades, então tem uma atuação social do psicólogo de articular com outras instituições, parcerias, de levantamento e distribuição de cesta básica e uma série de outros mapeamento da vulnerabilidade dessas famílias para encaminhamento para o conselho tutelar, para encaminhamento para outras instituições, né? Eu falei agora um pouquinho da saúde, a própria questão da saúde mental, né? A gente tem muitos jovens que às vezes têm essa necessidade, ou do adolescente ou da família, então a gente precisa fazer esse encaminhamento também, então precisa ter essa noção. A gente tem um perfil de adolescentes que fazem o uso de drogas, então essas intervenções relativas. Como é que é esse uso? É um uso de risco, não é um uso de risco? É um uso que chega a uma dependência e eu vou precisar identificar isso para encaminhar esse jovem? Ou é um uso que eu consigo fazer uma intervenção na própria unidade, rastrear esse perfil de uso? A gente também faz articulação com a escola, então, estratégias para reinserir esse jovem na escola, estudo de caso com a escola para verificar a dificuldade daquele adolescente. E nisso que eu estou falando, já dá para perceber
que a gente está falando aí de psicologia escolar, de psicologia social, de psicologia clínica, de psicologia da saúde, né? Uma série de formações. Eu comentei que eu estou atualmente num cargo de gerência, então no cargo de gerência, naturalmente, a gente precisa utilizar as nossas habilidades referentes à gestão de pessoas, a questão do RH e uma série de outras coisas que a gente também vê na faculdade. Então, é uma atuação, a gente está num meio específico que é a socioeducação, mas ela é uma atuação que exige uma diversidade de competências do psicólogo, e é onde eu sempre falei isso, mas eu friso mais uma vez, a importância da gente na graduação pegar todas as oportunidades, ok, a gente vai estudar mais o que a gente gosta mais, se especificar, mas assim, mergulha em todas as oportunidades que aparecerem, porque isso faz diferença quando você se forma, de você se sentir apto a fazer aquele trabalho, de você se sentir tranquilo, porque a gente está lidando com vidas de adolescentes, de famílias, então a gente precisa ter uma segurança, né, na nossa formação e no nosso trabalho. Então essa formação generalista ajuda muito. E você citou que não é só o psicólogo, né? Nesse cargo de especialista socioeducativo, quem um dia for fazer concurso para a socioeducação, você não vai fazer concurso para psicólogo da socioeducação, você vai fazer concurso para especialista socioeducativo, a área de atuação psicologia. Então, vai ter o cargo psicologia, mas na verdade o cargo é especialista socioeducativo. Dentro desse cargo, a gente tem 3 profissionais que atuam: o psicólogo, o assistente social e o pedagogo. E os 3 exercem a mesma função no acompanhamento com o jovem. A gente tem equipes, né, multidisciplinares, em que a gente dialoga os casos, em que a gente discute, aí você pega um pouquinho mais a especificidade de um, a especialidade do outro para debater. Mas em termos práticos, os 3 realizam a mesma função, porque a gente está falando dessa função de identificação de fatores de risco de proteção, de desenvolvimento desse adolescente no sentido de uma reeducação e do acolhimento das dificuldades. Então, esses três profissionais, eles fazem essa função atuando junto com os adolescentes e as famílias. Você fez um comentário agora que chamou um pouco minha atenção, né? Então, você tem esses profissionais, né? E você tem esse objetivo mesmo de reinserção dessa pessoa na sociedade e reinserção dessa pessoa no sistema educativo no geral, né? Então, levar essa pessoa de volta para a escola, etc. Uma pessoa, né, que ela está dentro do sistema socioeducativo, ela consegue, por exemplo, se formar, né, dentro do ensino fundamental ou médio por esse sistema, ou ela só consegue se ela for reinserida de um sistema externo, né, tipo do socioeducativo? Como funciona essa questão? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você está dizendo se essa trajetória escolar dos jovens ela é feita no socioeducativo ou fora do socioeducativo, é isso? Isso. Se ele consegue, por exemplo, se formar dentro do socioeducativo, né, pegar o diploma de ensino médio, coisa do tipo. A maioria dos jovens que entram no socioeducativo, eles estão numa trajetória de ruptura da sua trajetória escolar. Então, são adolescentes que estão evadidos da escola, ou que estão matriculados e não estão frequentando, ou que estão frequentando, mas, né, de forma pouco comprometida. E aí, um dos papéis do socioeducativo, e é uma das condições para que a gente faça o cumprimento da medida, eu disse lá no início que a gente faz relatórios e que a juíza avalia a cada 6 meses se esse jovem vai permanecer no cumprimento ou vai ser liberado. Um dos critérios e das condições para que ele seja liberado é que ele esteja matriculado na escola e frequentando. Então, a escola é um pré-requisito, mas quem vai ofertar a educação para esse jovem é a rede da Secretaria de Educação. Qual que é o nosso papel? O nosso papel, aí tanto no meio aberto quanto na semi-liberdade, é fazer articulações com as escolas para facilitar a matrícula desse jovem, fazer estudos de caso para verificar o que está acontecendo. Então, a gente dá um suporte, porque às vezes a família não sabe nem por onde começar, né? A família, o jovem, sei lá, já está evadido há tantos anos que ele já está tão para trás na formação dele que a família não sabe nem assim, e agora? Ele quer voltar, como é que a gente faz? Então, a gente faz essa orientação para a família, a gente vai verificar as escolas que são mais próximas da casa deles, a gente vai verificar, por exemplo, em alguns casos, o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, para que ele possa recuperar provas que ele pode fazer para também recuperar alguns anos escolares.
Então, a equipe faz esse mapeamento da situação escolar do jovem e encaminhamento para a instituição na qual ele vai precisar seguir. E como a gente fala, né, no processo socioeducativo, existe a responsabilização do adolescente. Isso significa o desenvolvimento da autonomia da família e do adolescente perante as suas próprias vulnerabilidades. Então, a gente orienta, informa, mas a tentativa é sempre que a família corra atrás também de matricular o menino, de acompanhar como ele está. Na internação é que a gente vai ter uma característica diferente, porque eles vão ter a escola na própria unidade. E aí lá ele vai conseguir ir para as aulas, participar das atividades, como uma questão também obrigatória para o cumprimento da medida. Então, uma coisa importante de destacar é que, de certa forma, sim, o socioeducativo é responsável pela reentrada desse jovem no sistema escolar. É um jovem que, muito provavelmente, caso ele não tivesse cometido um ato infracional e tivesse entrado no sistema socioeducativo, ele permaneceria fora da escola, ele não iria se formar, não iria concluir o seu ensino fundamental, não iria concluir o seu ensino médio. Quando o jovem entra no sistema socioeducativo, como isso é uma condição, muitas vezes, em boa parte dos casos, a gente consegue que esse jovem retorne à escola, que esse jovem faça a sua formação e, às vezes, vai conseguir concluir o ensino fundamental, vai conseguir concluir o ensino médio, por conta das orientações da intervenção da equipe junto com a família. Não são todos os casos, infelizmente, a gente tem casos em que, mesmo com toda essa orientação, o jovem permanece evadido, permanece com um cumprimento insatisfatório na escola, mas por muitas vezes é através do sistema socioeducativo que ele vai ser reinserido no sistema escolar. Ok, eu acho que eu compreendi essa questão, né? Acho que eu estava tendo uma confusão em relação a formação mesmo da pessoa dentro do sistema educativo, né? Se ela poderia completar a educação dela mesmo dentro da instituição, né? Mas acho que com essa resposta ficou claro como funciona essa questão mesmo e a separação, né? Desse tipo de procedimento para a pessoa que está no aberto, né? E também está na internação ou no fechado, né? Exatamente. Na internação, ela vai concluir dentro da instituição, mas segue sendo uma escola da Secretaria de Educação, né? E aí a gente tem a articulação da rede. A rede, apesar de terem não vai ter uma escola da socioeducação, né? Vai ter uma escola da Secretaria de Educação dentro do socioeducativo, no caso das internações. E aí é bacana a gente ver que os diferentes sistemas, seja o socioeducativo, da assistência social, da educação, da saúde, eles se relacionam, se articulam e dialogam para poder fornecer o direito às famílias e aos adolescentes. Muito obrigado. Você pode falar também um pouco das dificuldades, né? E que tipo de desafio, né, que você enfrenta enquanto profissional dentro desse tipo de atuação? Bom, são desafios inúmeros. O principal deles é porque nós estamos lidando com famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Então, por vezes, a gente tem aquela sensação de que a nossa atuação ela é muito limitada, né? Aquela coisa que a gente tem, especialmente quando está formando até, eu quero ser psicólogo para ajudar as pessoas, para mudar vidas, para transformar trajetórias. E a gente entra no socioeducativo com essa visão também, né? De ter um adolescente ali na nossa frente e a gente conseguir fazer com que ele volte para a escola, que ele mude as amizades, que ele consiga perceber o potencial dele, que ele faça um curso profissionalizante, que ele consiga um estágio ou um emprego. E a gente cria expectativas em relação aos avanços que a gente vai conseguir com aquele adolescente, e por muitas vezes o nosso trabalho ele é limitado e ele é atravessado pela realidade social do jovem, né? A gente não consegue simplesmente botar ele numa bolha e inserir ele em todas as intervenções que a gente quer fazer, especialmente no meio aberto. A gente está falando de um jovem que segue em contato com a criminalidade, um jovem que às vezes segue com a família fragmentada, que segue tendo contato com a violência. Então, a nossa atuação, a gente fala muito no sistema socioeducativo que a nossa atuação ela é plantar uma sementinha, que a gente não sabe se vai florescer e quando vai florescer. Porque tem adolescente que você consegue fazer as intervenções e ele já está pronto, ele já estava ansioso para mudar, que às vezes o ato infracional dele foi quase que um pedido de socorro, foi quase que um sintoma de uma vontade de transformar, e ele chega ali já assim, aproveitando todas as oportunidades que a gente oferece para ele. Mas,
Em muitos dos casos, não é dessa forma. Às vezes o adolescente está resistente. No meio aberto a gente tem, né? A gente convoca o jovem para a unidade, mas ele ele precisa comparecer por ele mesmo, né? Ele precisa ir até a unidade, cumprir a medida dele. Então, os jovens muitas vezes têm uma certa resistência, uma dificuldade até que eles compreendem qual que é o nosso papel, porque quando ele comete um ato infracional e é colocado uma medida socioeducativa, ele chega com uma noção de que o nosso trabalho é punitivo. Até que, com o tempo, eles vão entendendo que o nosso trabalho é oferecer oportunidades para esses adolescentes, para a sua família. E a partir disso, a visão deles muda, mas muitas vezes a gente depende da vontade da família, da vontade do adolescente, e isso é um limitador do trabalho. Mas a gente tem a ideia de que, bom, estou jogando essa sementinha, pode ser que mais para frente, uma coisa que foi dita, uma intervenção que foi feita, um inserir ele na rede, já seja o suficiente para transformar a trajetória. Então, assim, vai ter adolescente que a gente vai fazer de tudo e a gente às vezes não consegue vínculo com o jovem se nega aí nos atendimentos, ou quando vai é difícil de trabalhar porque ele não está disposto, e a gente não consegue fazer muito bem o nosso trabalho, mas a gente vai, nesses casos, a gente vai tentar fazer o quê? Inserir ele na rede de assistência, na rede de saúde, na rede de educação, na comunidade com a maior força possível, para que ele tenha amparo, né, para lidar com eventuais problemas que ele tenha no futuro. Mas é um trabalho já muito difícil. Acho que você sabe que eu vim um pouquinho da formação da psicologia escolar, né? Então, a gente lida basicamente no sistema socioeducativo com os casos que a educação não deu conta. Então, já são casos que muitas vezes estão muito graves e a nossa atuação ela tem uma limitação. E isso é uma coisa para que a gente trabalhe nossa frustração, nossas expectativas, a consciência do que é. Que às vezes fazer o meu máximo não significa que eu vá ter o resultado X que eu esperava que eu tivesse com aquele jovem. Então, isso é um fator desafiador para a nossa atuação, a vulnerabilidade na qual esses jovens se encontram. Você teve algum tipo de experiência, ou algum tipo de evento, assim, que acha que seria interessante de falar para as pessoas, né, que tem interesse nessa área, assim, que já aconteceu com você trabalhando? Pois é um receio que eu tenho, assim, eu não sei qual que é, eu nunca parei para me perguntar, assim, qual que é a postura que eu posso ter em relação a falar de casos do socioeducativo, por exemplo, sabe? Mas eu vou falar no geral, assim. Bom, tem algumas experiências que elas são marcantes, né? E tanto positiva quanto negativamente falando. Uma coisa que me marca muito positivamente é que quando eu entrei no sistema, eu vi muitas pessoas com motivação e disposição de fazer esse trabalho, sabe? Assim, os colegas, os outros profissionais são pessoas engajadas, motivadas, é um pouquinho distante da ideologia que a gente tem do sistema do funcionalismo público, né? Que tá todo mundo já acomodado e motivado, não. São profissionais que, assim, correm atrás das famílias, correm atrás dos adolescentes, que às vezes estão dispostos a atender até adolescentes egressos que já saíram. Então, uma coisa que me marcou muito é ver os profissionais motivados, receptivos a novas ideias. Quando eu estava atuando no plano, a gente estava fortalecendo muito a atuação em grupos com os jovens, porque tem essa questão, eu vou atender o jovem individualmente, mas a ideia é que eu também insira ele em grupos para poder fazer outros desenvolvimentos, inclusive de habilidades sociais, de outras competências, por exemplo, vamos fazer um grupo para como se portar numa entrevista, vamos discutir num grupo trajetória de vida. Então, a ideia é que a gente faça grupos, e quando eu estava atuando no plano, a gente estava construindo jogos, né? A gente estava construindo ferramentas para poder trabalhar com os jovens de uma forma lúdica. Então, eles tinham lá um jogo que era o jogo, tipo aquele jogo da vida que todo mundo já jogou quando criança, né? Mas numa lógica de fazer o jovem refletir um pouquinho sobre a trajetória dele na vida, comunidade, amigos, ato infracional, e que foi uma intervenção que deu muito certo com os meninos, sabe? Toda vez que eles vão para a unidade, que eles fazem algo mais lúdico, mais participativo, eles ficam mais motivados. E é claro que tinha uma caixinha de bombom no final para poder quem ganhasse o jogo participar, e que no final das contas o menino que ganhou acabou dividindo com os restantes, mas que foi um motivador ali para eles estarem envolvidos, e a gente percebeu o quanto que esse lúdico também faz falta para essa trajetória de ressocialização, né? Esses dias eu vi na internet
era um desses posts do Twitter, alguém falando, né? Por que que o lazer ele é destinado só ao filho do rico? Por que que só o filho do rico pode fazer algo por lazer e o filho do pobre necessariamente tem que fazer algo que vai virar uma profissão, que vai virar algo que ele vai ganhar dinheiro? E a gente tem essa distinção social aí, né? E aí é bacana ver como que essas questões que viram lazer são coisas que fazem eles estarem muito dispostos a irem para a unidade, fazem eles ficarem mais motivados, mais encantados com o trabalho. E aí a gente teve a pandemia, né? Pandemia, não sei se o pessoal sabe, está acontecendo uma pandemia de coronavírus. Eu gosto de lembrar porque tem gente que esquece que está rolando. E aí, quando veio a pandemia, a gente teve uma situação muito atípica no socioeducativo, porque, bom, a gente começou no início atendendo de forma remota. A gente passou, hoje em dia a unidade está aberta, funcionando todos os dias, mas a gente também segue com atendimento remoto. E aí a gente teve que se reinventar. Porque se eu convidava o adolescente para ir na unidade, fazer um grupo sobre como se portar numa entrevista de emprego, sobre como elaborar um currículo, um jogo sobre trajetória de vida, de repente eu tinha que fazer atividades para esses jovens de forma remota. Então, usando o WhatsApp, usando o celular, para adolescentes que muitas vezes não têm celular ou não têm acesso à internet. Mas, curiosamente falando, a gente percebeu que o atendimento remoto aproximou muito a equipe dos jovens. Porque um jovem que, às vezes, eu via de 15 em 15 dias para ele ir na unidade, eu falava com ele a cada 15 dias, quando ele não faltava, eu passo a conseguir falar com ele semanalmente, eu passo a conseguir atender demandas de forma mais rápida. Então, foi uma mudança de paradigma no atendimento socioeducativo e a gente começou a reinventar atividades. Então, a gente fez tanto atendimentos individuais quanto grupais através do WhatsApp, né? Então, de enviar para o menino um link para ele assistir, depois dele assistir, a gente fazer algumas perguntas e ele ter que enviar uma atividade naquela semana, referente àquele tema do vídeo que a gente traçou, quanto à criação de programas de prestação de serviço à comunidade de forma remota. Porque normalmente como funcionam as PSCs, que são as prestações de serviço à comunidade? As PSCs funcionam com instituições que eu tenho um convênio e esse jovem vai lá cumprir um trabalho num horário determinado. Às vezes são ONGs, às vezes são instituições do governo em que esse jovem vai lá, faz um trabalho determinado a ele e cumpre. A gente tinha, inclusive, em Taguatinga, uma PSC referente a hortas e uma outra PSC de teatro. E aí, com a pandemia, isso ficou impossibilitado. E a gente começou a ter que repensar, caramba, como é que a gente vai fazer PSC? A gente começou a fazer só o cumprimento da liberdade assistida. E a PSC ficou meio parada, só que a gente ficou com uma fila de espera muito grande. E os jovens precisam cumprir a medida e já serem liberados. E aí a gente começou com projetos de prestação de serviço à comunidade de forma remota, em que a gente planejava 8 atividades semanais, em que a gente ia mandar um vídeo, uma imagem, uma tirinha para os adolescentes no grupo, eles debatiam ali, a partir daquela discussão, eles tinham que criar uma arte visual do que eles entenderam ali, e essas artes visuais eram artes visuais que serviam para conscientização da comunidade. Então, uma das PSCs que a gente fez foi com 7 unidades do meio aberto. Na primeira semana, eles discutiam o que é PSC. Eles falavam com a voz deles, e é sempre muito interessante ouvir, porque são meninos que têm uma trajetória, como eu falei, né, de vivenciar muita violência. Então, quando a gente discute com eles o que é cumprir medida, por que eles estão ali, qual a importância da PSC, surgem argumentos muito interessantes, surgem críticas sociais muito ricas. E a partir disso, eles criaram artezinhas, que depois eu posso até te mandar, né? Se vocês tiverem interesse de divulgar aí junto com o PET, eu posso mandar para vocês as artes que foram produzidas pelos meninos, em parceria, claro, com os especialistas, com os agentes que estavam acompanhando, porque muitos meninos não sabem nem mexer num aplicativo de edição de imagem. E essa era a ideia, era capacitar eles um pouquinho também, já que a gente precisava usar a internet para cumprir a PSC, era capacitar eles no uso das tecnologias digitais também, para estimular esse protagonismo, para eles não serem só passivos na internet. Então, essa PSC ela teve esse objetivo. Aí, na primeira semana, eles discutiam o que era PSC.
Ao discutir o que era PSC, eles elaboraram cardzinhos que servem para conscientizar a população, para a gente divulgar para as pessoas que às vezes não sabem o que são medidas socioeducativas. Aí na segunda semana a gente discutiu a pandemia de coronavírus, né? O que estava rolando, quais eram os cuidados necessários, quais os cuidados eles estavam tomando, qual impacto isso teve na vida deles. E a partir disso eles produziram cartazinhos conscientizando as pessoas dos cuidados a se tomar com o coronavírus. Na terceira semana, a gente falou dos impactos do coronavírus na vida financeira das famílias. E eles levantaram uma lista de instituições da comunidade deles, da quebrada deles, que as pessoas podiam procurar caso estivessem tendo problemas financeiros. E elaboraram também esse cardzinho. Então, foi uma forma da gente modificar a prestação de serviço, que normalmente era o jovem vai numa instituição, trabalha de 8 a meio-dia, cumpre ali e vai embora, para uma coisa em que ele cumpre de forma remota, que tem o processo de reflexão, né, dele refletir do papel dele na sociedade, tem o processo de responsabilização, porque ele precisava responder atividades toda semana, e tem o processo de retorno à sociedade, porque eles estavam naquela PSC gerando informações para a conscientização da comunidade. Então, isso foi uma experiência que eu acho que vale a pena destacar, porque é uma atuação em grupo e é uma reinvenção. E a gente teve recentemente a informação de que o DF era um dos poucos, se não o único, né? Se não o único estado que permaneceu, que conseguiu encontrar uma saída para a PSC na pandemia. Então, quando a gente foi dialogar com a rede, chegou para a gente a informação de que outros estados não estavam fazendo cumprimento de PSC e a gente conseguiu fazer essa adequação de uma medida que era estritamente presencial, com criatividade, com disposição das pessoas, com reinvenção, porque foi muito difícil fazer os meninos responderem, mas a gente conseguiu fazer essa modificação de uma medida presencial para uma medida cumprida de forma remota, para que a pandemia de coronavírus tivesse o menor impacto possível no cumprimento da medida dos adolescentes. Nossa, que incrível, assim, acho que deve ter sido uma experiência muito rica, né, pra você e pros outros profissionais também. Enfim, ter esse contato e essa reinvenção mesmo para esse contexto, né, e continuar atuando e colaborando junto com os jovens. É um desafio, né? A gente, no princípio, a gente resiste, a gente pensa assim, poxa, não tem como, não tem como, não tem como. Depois a gente começa a achar soluções e começa a repensar. E no final das contas, eu acho que né, pelo que a gente tem avaliado tanto com a equipe lá de Taguatinga, quanto em diálogo com as outras GEAMAs, né, que são as gerências de atendimento em meio aberto, com as outras GEAMAs, a gente também tem avaliado que tem muita coisa que a gente aprendeu na pandemia, que a gente quer manter quando as coisas voltarem ao normal, que a gente talvez não imaginava que poderia ter esse nível tão bacana de cumprimento através das tecnologias digitais que a gente subutilizava e que agora com esse novo desafio a gente quer, na verdade, absorver isso como algo tradicional e normal do acompanhamento socioeducativo. Bem bacana. E, enfim, a gente está chegando ao final aqui das nossas perguntas, né? Acho que entrando numa pergunta talvez um pouco mais pessoal, mas se você quiser trazer aspectos, enfim, né, relacionados à sua atuação e até legislativo, você pode trazer, né? Na sua opinião, né, o que sustenta a não diminuição da maioridade penal? Eu adoro essa pergunta. E se você não fizesse, eu ia falar assim, deixa eu falar. É um tema polêmico, né? Falar de redução da maioridade penal. É um tema que mexe muito com os ânimos de muita gente e é engraçado porque a gente vê verdades prontas e verdades absolutas sobre o tema de gente que às vezes desconhece o que é a realidade do jovem infrator, do adolescente em conflito com a lei, sabe? Nesse ponto, acho importante trazer uma estatística. A gente tem, eu não vou ter o número exato aqui, depois eu posso procurar para te passar, porque a gente tem esses dados, a gente tem um levantamento estatístico mensal lá no sistema, super bacana, de quais são os atos infracionais dos adolescentes. A grande maioria dos atos infracionais cometidos são atos de pouca violência.
Então, ou nenhuma, né? Que são atos de, às vezes, furto, roubo e tráfico, né? E importante, inclusive, a gente dizer que quando a gente fala de tráfico, não existe na legislação algo que determine o que é porte e o que é tráfico. Então, a gente vai ter enquadrados em tráfico adolescentes que às vezes estavam com drogas para uso próprio, porque é uma coisa de difícil distinção. Então, a grande maioria dos atos infracionais giram em torno desses números, né? A gente tem roubo, furto e tráfico. São pouquíssimos os outros atos infracionais, inclusive os de homicídio, né? O adolescente que, porventura, matou uma outra pessoa. Se eu não me engano, eu não tenho certeza dessa estatística, mas é próximo ali do 1% os casos de adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa por conta de ato infracional relativo a homicídio ou algo nesse sentido. Então, a gente não tem, diferente do ideário, né, do imaginário popular, do senso comum, a gente não tem ali jovens que estão matando e não estão sendo punidos. A gente tem adolescentes cometendo erros, cometendo atos infracionais e sendo responsabilizados. Então, a primeira coisa que é importante demarcar: adolescente que comete algum ato infracional é punido, sim, mas ele é punido num sistema que vai tentar fazer com que ele não cometa aquilo de novo. É um sistema de recuperação que funciona muito melhor. A gente tem uma taxa no meio aberto de cumprimento de medida socioeducativa que chega quase em 70%, é 67% alguma coisa. Então, a gente tem uma taxa deles concluírem a medida socioeducativa dos jovens que são, então, responsabilizados pelo ato que eles cometeram, só que através de uma medida que vai inserir ele num trabalho, inserir ele na escola, e a gente sabe que é isso que afasta os jovens do contexto infracional. E aí tem também o argumento, quando a gente fala dessa redução da maioridade penal, tem um argumento da psicologia, da neuropsicologia e da biologia, né? Para além de todas essas questões sociais que eu falei, de que são delitos mais leves, de que os jovens estão sim sendo responsabilizados, para a gente tirar esse lugar de achar que não, está cumprindo e não está sendo punido. Para além dessas outras questões, tem um argumento que ele é biológico. A gente tem uma estrutura cerebral chamada lobo frontal, que é a estrutura responsável pela nossa capacidade de tomada de decisões, pela nossa capacidade de planejamento, pela nossa capacidade, inclusive, de reagir em situações sociais de uma forma mais racional, de saber o que eu posso, o que eu não posso. Então, é uma estrutura de planejamento e controle de ações, controle dos impulsos, controle das emoções. Essa estrutura, que é o lobo frontal, ela só vai estar completa em torno dos 21 anos de idade, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos para cada indivíduo. Significa que os adolescentes, por mais que eles saibam bem o que eles estão fazendo, eles têm sim uma capacidade menor de controle das ações e dos impulsos. E aí, normalmente, é um choque para as pessoas, porque quando a gente vê um adolescente, de repente a gente vê uma pessoa que tem argumentos, que tem opinião, que sabe falar, que sabe se posicionar, e você fala assim, não, essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Racionalmente falando, essa pessoa sabe o que ela está fazendo, a nível da teoria, a nível de pensar hipóteses das coisas. Mas na hora de uma situação, por não ter esse lobo frontal maduro, a capacidade de uma tomada de decisão racional ela é inferior à de um adulto. E a gente tem também uma outra estrutura, que é a amígdala, que é a estrutura do controle das emoções, que é uma estrutura mais estimulada nessa fase da vida. Então, o adolescente ele tem uma menor capacidade de controle racional e uma maior intensidade emocional. A gente às vezes acha que adolescente é dramático, né? Nossa, gente, não precisava disso tudo, para que esse drama? Mas biologicamente falando, as emoções dos adolescentes são mais intensas e duram mais. Então, ele tem, perante situações não sociais, vamos pôr aí ele num grupo de estudos, numa sala de aula, numa situação não emocional, não social, ele vai conseguir argumentar de uma forma lógica que você fica encantado. Mas em uma situação social, em uma situação que envolve emoções, a amígdala ela acaba ficando mais presente do que o lobo frontal, fazendo com que a tomada de decisão desse adolescente ela seja muito mais emocional do que racional.
Então, não tem como, biologicamente, você comparar um adulto a um adolescente. A capacidade de controle de impulsos, tomada de decisão é diferente, mesmo que esse adolescente saiba que aquilo é errado, né? Mesmo que ele saiba o que ele está fazendo. E ninguém aqui está dizendo que, coitado do adolescente, não é para ele ser punido. Não, ele precisa sim ser responsabilizado, mas ele precisa ser responsabilizado num sistema que olhe para ele de forma honesta e fala, caramba, ele cometeu esse ato infracional porque ele teve uma série de violações de direito na vida. Ele não teve acesso à escola, ele não teve acesso, às vezes, a alimento, ele teve uma trajetória que levou ele ao envolvimento com a criminalidade e que agora a gente, sociedade, também precisa reparar esse erro. Sabe aquela consciência de que é preciso uma vila para criar uma criança? Essa consciência que se um adolescente está cometendo um ato infracional, a sociedade inteira falhou com esse jovem. Então, a gente tem o dever de dar suporte para ele ser reinserido na escola, para ele ser inserido no mercado profissional, para que a gente possa afastá-lo do contexto infracional. E aí, nesse sentido, né, a redução da maioridade penal, ela não só não faz sentido, como na minha leitura, Bianca, enquanto profissional, eu acredito que a gente deveria estar pensando mais em utilizar o sistema socioeducativo como modelo para modificar o nosso sistema penitenciário. Porque nós temos um sistema penitenciário que não recupera, que não traz ninguém melhor para a sociedade. Se talvez a gente usasse o que a gente tem no sistema socioeducativo, porque a nossa atuação ela é feita por eixos, eixo saúde, eixo escola, eixo família, eixo trabalho, a gente tem uma série de eixos que permeiam as ações com os jovens. Se a gente tivesse um sistema penitenciário que fornecesse opções de lazer, opções de trabalho, opções de formação pessoal e reflexão, muito provavelmente a gente teria um sistema penitenciário que funciona melhor. Então, para mim, ao invés de discutir a redução da maioridade penal, a gente deveria estar discutindo a extrapolação do sistema socioeducativo para o sistema penitenciário. Maravilhoso essa fala. Enfim, acho que a gente tá chegando ao final agora, né? Acho que, para finalizar, acho que você poderia falar um pouco, né, sobre que dicas você daria, né, para psicólogos ou estudantes que querem atuar nessa área. Eu acho que eu até já falei um pouquinho aí ao longo da minha fala, as questões até da formação generalista, mas vamos começar por partes. Existe estágio na socioeducação, então se você é estudante da psicologia, da assistência social ou da pedagogia, e você tem interesse nessa área, primeira coisa, tentar um estágio, né? Existe possibilidade de estágios nessa área, são sempre muito bem-vindos, a gente gosta de trabalhar com estudantes porque vai trazer novas ideias, vai trazer um outro gás, então o estágio é uma porta de entrada interessante. Procurar algum professor que porventura tenha familiaridade com o tema, trabalhe com o tema. A gente tem na UNB a Maria Cláudia, que trabalha com a socioeducação. A gente tem na UNB a Cíntia Bisinotto, que trabalha com socioeducação. Esses dias eu fiquei sabendo de uma outra, eu já confesso que eu me esqueci o nome, mas a gente tem pessoas trabalhando com socioeducação que podem também te orientar em relação à formação, o que você pode ler, o que você pode fazer. As unidades estão abertas para parcerias e projetos. Então, poxa, tive uma ideia aqui. Às vezes a gente faz muito trabalho de projetinho e não sabe onde aplicar, né? Tive uma ideia aqui de um projeto de trajetória de vida, de desenvolvimento de habilidades sociais. Conversa com algum professor, porque ele fazendo contato com a unidade, a gente consegue estabelecer essa parceria para você, às vezes, ir lá aplicar em conjunto com a gente, para a gente poder discutir um pouquinho se isso faz sentido, se não faz. Então, as portas, na verdade, do sistema estão abertas. E uma questão muito importante da formação é, como eu disse, você ter a visão de que é necessário a gente ser generalista, né? A gente não sabe qual a oportunidade profissional que vai nos aparecer e não tem como, mesmo que eu seja um psicólogo de uma área específica, eu acabo, ser humano e as suas demandas necessariamente são complexas. Bianca, eu quero ser psicólogo clínico. Massa! Você vai ser psicólogo clínico, você vai estar lidando com o indivíduo, mas esse indivíduo vai trazer coisas da família. Esse indivíduo vai trazer coisas das relações. Esse indivíduo vai trazer coisas da escola.
esse indivíduo ele não está no vácuo, ele está na comunidade, ele está na realidade, na sociedade, que é múltipla. Então, naturalmente, diversas demandas vão vir, e quanto mais você tem essa visão ampla, essa formação generalista que a gente tem, mais você vai conseguir lidar com dinamismo com essas diferentes questões. Então, aproveitem a formação de vocês para mergulhar. Eu lembro quando eu dava a disciplina do PED, eu lembro de ter dado a disciplina de psicologia escolar, e muita gente no início dizia assim: ah, não, estou fazendo porque é obrigatória. Aproveitem essas oportunidades, porque não é obrigatória à toa, é obrigatória porque a base daquilo ali você vai utilizar na sua prática profissional, seja atuando como psicólogo escolar ou não, porque as questões de desenvolvimento humano, as instituições escolares, elas permeiam, às vezes, um monte de queixas que você vai lidar em outras áreas de atuação profissional. Então, aproveitem as oportunidades de formação, mesmo que não sejam a sua área. E fiquem atentos aos editais. Atualmente, a socioeducação é da Secretaria de Justiça, então a gente tem direto editais para isso. E como base, para quem já quiser estudar, né, um concurso que eu particularmente considero muito bom, é uma das melhores oportunidades que a gente tem para psicólogo aqui no DF, a não ser aqueles concursos, né, fodásticos, com salários altíssimos, mas que são mais concorridos, desses concursos que sempre tem vaga e que tem uma concorrência aí dentro do normal, uma das melhores oportunidades, porque além do salário, a gente tem gratificação de atividade de risco, a gente tem outras gratificações do cargo que tornam o salário aí bem interessante. Então, fique atento aos editais e se você já não sei o que vai cair no concurso. Basicamente, o que você precisa saber é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o SINASE, que são documentos que estão disponíveis na internet. Basta você dar um Google. Quando eu fiz o concurso, inclusive, foi basicamente o que eu estudei. Eu não estava estudando para concurso público, né? Eu estava no processo, inclusive, de doutorado, quando eu fiz essa seleção. E o que fez a diferença para mim na prova foi essa formação em ECA e em SINASE que eu já tinha visto na graduação. Então, eu só consegui ter sucesso nesse concurso, não porque eu estava estudando para concurso, mas porque eu fiz essa formação generalista ao longo de toda a minha trajetória profissional, sabendo um pouquinho de cada coisa ali. Então, essas seriam as minhas dicas. E me procurem também para conversar, porque aí eu posso dizer para vocês como é, como não é, fazer parcerias lá na Gema de Taguatinga. A gente está de portas abertas para diferentes parcerias que vocês possam bolar e pensar. E aí, manda para mim a proposta, a gente acha um professor que tope e a gente faz algum trabalho juntos. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito informativo. Amei as suas falas, né? Eu gostaria de abrir um espaço agora para você, enfim, divulgar suas redes sociais, né? Algum projeto que você está desenvolvendo, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Bom, vou deixar minha rede social que eu sempre deixo, que é o meu Instagram, para quem quiser. Vou deixar meu e-mail e meu Instagram. Vamos lá, e-mail primeiro. É biacgc, C de casa, G de gato, C de casa. biacgc@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo para, né, tá com ideia de projetos, precisa de algum material, enfim, pode me procurar lá. E vou deixar meu Instagram porque é por onde às vezes é mais fácil de responder as mensagens, mas deixo muito claro que é o meu Instagram pessoal, então vocês podem entrar lá e perder o respeito pela minha pessoa. Mentira, mas é o Instagram que eu vou postar tanto coisas profissionais quanto coisas relacionadas, né? Minha família, minha vida cotidiana, porque nós somos seres diversos. Então é @BiancaCG Costa. Bom, de projeto pessoal, eu só nesse momento estou fechando eu recém lancei, né, um livro sobre autoestima, um livro infantil sobre autoestima, que é a história do vento insatisfeito, que achava que tinha defeito por ser invisível e que no final ele descobre que ele é perfeito do jeito que ele é. E esse livrinho é uma produção das que eu tenho mais orgulho, porque ele é aquela coisinha assim simples, mas que tem uma aplicabilidade muito alta para professores, para pais, para educadores, para psicólogos que eventualmente, né, querem atender crianças. É um livrinho que tem no início a história do vento e no final eu sintetizei, tem mais de 11 anos que eu estudo o tema da autoestima. E aí no final eu sintetizei esses anos de estudo em dicas,
estratégias mesmo para pais, professores e educadores de como a gente pode desenvolver a autoestima infantil. Então, ele tem a história, mas no final ele tem as estratégias e os recursos para profissionais que têm o interesse em desenvolver isso em crianças. Então, ele é bem completo, é realmente aquela síntese de tudo que eu estudei e uma tradução da forma mais simples possível para que as pessoas consigam auxiliar as crianças a terem uma autoestima mais elevada nessa questão da educação emocional. O projeto estava disponível pelo Catarse, a gente encerrou sábado agora, no dia, eu não sei quando que isso vai ao ar, na verdade, né? A gente encerrou a campanha do Livro do Vento no dia 8 de maio, e aí agora estou no processo de produção dos livrinhos para poder enviar, mas em breve, quem quiser adquirir também diretamente comigo vai poder entrar em contato lá pelo próprio Instagram para poder adquirir quem tiver interesse de ter esse material. Perfeito, Bianca. Muito obrigado. E lembrando a todos que os links vão estar na descrição também, para quem quiser acessar mais facinho e acessar essas redes que a Bianca divulgou. Enfim, muito obrigado, né? É isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada, gente. Tchau para todos vocês. Estou à disposição.